Quando a gente é jovem, a gente não tem dinheiro. E o que a gente mais quer é ter algum tipo de resultado para poder ter liberdade para fazer as coisas que a gente deseja, né? E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para te ensinar a sair do zero aos R$ 1.000 em menos de 56 horas. Isso parece uma meta bem difícil, mas ela é possível, sem seguir todo o passo a passo que eu destrinchei aqui, né? Aqui a proposta não é que a gente vai trabalhar com um produto vencedor, mas com um público vencedor, né? Então, para você que já teve uma loja de dropshipping e não teve resultado, ou para você que comprou algum curso, alguma loja pronta de um guru por R$ 49,90 e não teve resultado, esse vídeo vai te ajudar porque eu vou te explicar passo a passo a estratégia que me fez alcançar múltiplos 6 dígitos com dropshipping e com e-commerce, né? Eu trabalho tanto com e-commerce como dropshipping e marca própria, produtos de marca própria. Eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu fiz que deu resultado para mim. Eu testei mais de 20 vezes vários produtos e só depois de fazer essa estratégia que eu comecei a ter resultado de verdade, né? Antes eu tentava ir no produto vencedor, mas eu entendi que não era sobre o produto, mas era sobre o nicho e o público. E aqui na tela eu vou trazer para vocês todo o passo a passo de como a gente faz isso, ter esse tipo de resultado em menos de 56 horas. Então bora para lá, para tela. Então, vocês podem ver que existem alguns pontos muito importantes dentro desse passo a passo, que é o nicho, público, dores e problemas, produto e tráfego pago e criativo, né? Eu não coloquei a loja aqui dentro porque eu suponho que você tem a loja, e se você não tem a loja, eu acho que tem vários conteúdos, tem vários conteúdos no YouTube muito completos para te ajudar a desenvolver a loja. Eu vou te ajudar aqui, literalmente, a você conseguir ter os resultados, tá? Você vai ver que é interessante esse passo a passo, que a gente trabalha aqui com níveis de hierarquia, de prioridade. Você vê que o produto, ele tá na 4ª posição. Então, a gente vai trabalhar justamente o contrário que os gurus e que o pessoal do YouTube acaba trabalhando, né? Geralmente procurando um produto e depois procurando um público para esse produto, né? Qual que é a ideia aqui dentro do nicho? O nicho, ele é a base do nosso sucesso dentro do dropshipping. Porque o que acontece? É por meio do nicho que a gente consegue identificar se o mercado ele tem abertura para que a gente entre, né? Como a gente tem pouca verba para poder trabalhar no mercado e tem pouca experiência, então é interessante que a gente trabalhe com mercados que eles estejam mais azuis, né? Tem a teoria do mar azul e mar vermelho, que o mar vermelho é basicamente onde está cheio de tubarões já. Então nossa ideia é ser um tubarão em um mar azul, onde está cheio de peixe, mas não tem muitos concorrentes. Essa é a ideia. Só que qual que é a ideia principal aqui dentro? Não é a gente trabalhar sobre um nicho, mas é sobre um subnicho dentro do nicho. Eu vou explicar muito bem. Dentro do nicho, a gente pode ver aqui que tem o nicho de segurança, né? E dentro do subnicho, eu escolhi segurança domiciliar. Então, ao invés de trabalhar com câmera, com assim, qualquer tipo de segurança, não. Eu quis trabalhar com produtos de segurança domiciliar. Isso daqui é válido eu explicar que ele não é só um exemplo didático, mas ele é um exemplo de um dos nossos inscritos. Ele permitiu eu fazer uma análise do produto e da loja e do nicho que ele está trabalhando, e eu estou fazendo esse vídeo para ele e para você entender como é que funciona esse processo da gente conseguir ter esses primeiros resultados, que é tão difícil passar dessa barreira do zero, né? Então, dentro do nicho de segurança, eu escolhi o subnicho de segurança domiciliar. A ideia aqui é que a gente construa uma marca que ela converse com o nosso público, né? Qual que é a ideia? Eu quero criar uma empresa que ela converse com o público ideal, porque é mais fácil de vender e ter resultados que construam uma empresa de valor ao longo do tempo. Qual que é a ideia principal aqui? Eu preciso que você faça esse exercício para você entender como é importante a gente trabalhar com o subnicho. Se você está procurando algum artigo de segurança domiciliar que te proteja mais dentro de casa, que evite que você tenha qualquer tipo de problema com assaltos, qualquer tipo de problema com pessoas entrando na tua casa sem você estar e roubando suas coisas, que é algo recorrente que a gente vê nos jornais, você preferia comprar produtos em uma loja genérica de segurança, ou uma loja de equipamentos, ou uma loja específica e especializada em segurança domiciliar? É meio óbvio que você ia preferir a loja que é especializada em segurança domiciliar. Então é mais ou menos essa ideia. A gente quer criar um produto, uma marca, que ela seja customizável para o cliente ideal da gente, né? E qual que é o principal ponto aqui? Que a gente vai entrar no ponto de público. É que a gente precisa definir muito bem o nosso público. E qual que é o ideal? Para você que está começando e não tem muita experiência, o mais importante e o que vai funcionar melhor é que você se torne
o público do seu nicho, o público da sua empresa. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente está falando sobre segurança domiciliar, vamos supor que eu sou fascinado por segurança domiciliar e me preocupo muito com segurança. Então, eu sei todas as dores, todas as objeções e problemas que pessoas que se preocupam com segurança domiciliar enfrentam. Por exemplo, eu posso dizer que, cara, eu sei as objeções porque assim, eu tenho receio, alguém já invadiu a minha casa. Então eu tenho receio de perder minhas coisas de novo e passar por esse problema de novo. Eu tenho, meu problema e objeção é não conseguir dormir direito na minha cama. Então assim, quando a gente se torna o público, a gente trabalha todo o emocional que aquele público vai sentir. Quando a gente é parte do público, isso ajuda muito que a gente consiga entender de fato quais são as dores, os problemas e as soluções que vão funcionar para esse público. Por exemplo, dentro desse nicho de segurança domiciliar, qual foi a minha ideia para o Rafael? Falei, Rafael, cara, eu acho que faz mais sentido você não só trabalhar com um público que procura segurança domiciliar, mas você até ir mais fundo na questão do público. Porque quanto mais nichado a gente vai no público, mais a gente consegue ser assertivo. Então, assim, ao invés de eu fazer um anúncio e trabalhar com o público geral de segurança domiciliar, eu vou falar e vou me comunicar só com as mulheres. Qual que é a ideia aqui? É a gente trabalhar as dores que mais afetam. O que a gente pode fazer é trabalhar com noticiários de mulheres que sofreram algum tipo de problema por terem a casa invadida por um vizinho. Então, assim, a gente trabalhar com um público muito específico, ele vai ajudar você a ter um resultado muito mais rápido. Você vai perceber que a diferença é gritante nas métricas do Facebook Ads. Quando você tem um anúncio que ele conversa com o público, o CTR é mais alto, o CPC é mais baixo. Se você não entende essas métricas que eu estou querendo dizer, eu vou aprofundá-las um pouco mais aqui no último ponto, que é sobre tráfego pago e criativo. Mas falando mais sobre essa questão de público, o que eu quero dizer é que a gente precisa ser de preferência o nosso próprio público. E um exemplo real que eu vou dar é que eu também trabalhei nesse nicho de meias. E qual que era a história? Eu gostava muito de praticar esportes, né? E, cara, eu queria trabalhar em alguma coisa de dropshipping dentro de esportes e eu enxerguei que um subnicho super interessante seria meias. Qual que foi a ideia? Eu trabalhar com meias esportivas porque eu sabia quais eram as objeções que eu tinha sobre meias praticando esporte. Meu pé machucava, minha unha caía, era horrível. Então eu trabalhei com meias esportivas que elas substituíam a palmilha do tênis. Então assim, esse é o poder de você subnichar um nicho e encontrar um produto que ele converse com a dor do público e você ser o próprio público. Quando você é o próprio público, você consegue entender perfeitamente quais são as dores e objeções do consumidor, né? Um outro ponto aqui que a gente vai trabalhar vai ser as dores e problemas, que é justamente o que eu falei. Essa etapa é imprescindível para a gente ter resultado e por meio das dores e problemas é que a gente agrega valor ao nosso produto. Qual que é a ideia aqui? É a gente trabalhar um problema e intensificar esse problema. Por exemplo, relacionado à segurança domiciliar. O problema que a gente consegue identificar dentro da segurança domiciliar é falta de segurança, medo de sair de casa ou medo de dormir em casa e ser assaltado. Então, como a gente faz para intensificar essa dor? A gente precisa aplicar a estratégia de intensificação dessas dores, que seria as implicações. Como é que a gente consegue implicar dentro de um problema? Vamos dar um exemplo dentro da segurança domiciliar. Eu não consigo dormir por conta que eu fico com medo de ser assaltado, sabe? Eu tenho insônia por causa disso. E as implicações disso é que eu tenho um baixo rendimento no trabalho, eu não me sinto seguro dentro de casa, eu não tô conseguindo me alimentar bem, eu fico preocupado toda hora e eu não consigo dar prioridade ao que é importante na minha vida, né? Eu fico preocupado com os meus filhos e isso mexe muito comigo porque o que eu mais quero dar para os meus filhos é um ambiente seguro. É essa a ideia. É você pegar o problema e você intensificar ele. É você tornar ele muito maior. É você basicamente colocar lenha dentro desse problema. Essa é a ideia que a gente quer trabalhar aqui dentro. Tá? Quanto mais implicações e problemas conseguimos destacar dentro do nosso produto, maior o valor que a gente consegue agregar a ele. Então talvez um produto que ele valeria R$50, com as implicações, problemas e dores bem trabalhados, você consegue vender pelo dobro. E isso não é algo impossível de fazer. É algo que eu fiz. Né? O meu produto ele era vendido como dropshipping à venda de R$60. Eu vendia 130, então é mais do que o dobro. Só porque eu consegui trabalhar perfeitamente as dores, os problemas, as objeções dos clientes. O próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui agora é o produto.
Dentro do produto, a gente vai basicamente, baseado nessas dores e no público que a gente está trabalhando, encontrar um produto que supra esses problemas. E eu vou aqui ao vivo mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de pesquisa, né? A gente entra aqui no AliExpress e procura o produto. Eu não vou pesquisar o produto porque eu já encontrei ele aqui, que é justamente o produto, é o produto desse inscrito que eu comentei com vocês. Aqui. Isso daqui é um produto que você coloca na porta e se a porta for ter algum tipo de tentativa de arrombamento, ele solta um pisca-alerta, um barulho gigante que assusta qualquer pessoa e acorda quem estiver dormindo. Então é um produto bem interessante que ele trabalha justamente esse ponto de segurança domiciliar. Então o que a gente fez aqui? A gente fez aqui basicamente a gente encontrou o produto para as dores do nosso cliente e para o nosso público. Perfeito. Desse modo a gente consegue de fato agregar valor e ter resultados mais rápidos, tá certo? Encontrando o produto, aí agora a gente vai partir para o tráfego pago. O que eu acho importante é que você siga esse passo a passo e por último, depois do tráfego pago, você foque na sua loja virtual. Por que eu digo isso? Porque eu já perdi muito tempo fazendo loja e você não precisa perder muito tempo. Tu pega um tutorial desses caras aí do YouTube, você vai conseguir estruturar muito bem. E o que você precisa fazer? Não se atente a deixar uma loja perfeita, com um banner perfeito que você só vai trocar daqui 6 meses. Não, se atente a construir uma loja que ela transmita segurança, mas que na página de vendas dela seja o foco de você estruturar ela. Porque o que acontece? A gente precisa entender que esse processo de dropshipping, ele não é você pegou o produto, anunciou e vendeu. Não é isso que funciona, não é assim que funciona. Existe uma estrutura para que isso dê certo. Não é só o anúncio que vai fazer você ter resultado, não é só o criativo e também não é só a loja. É esses três juntos muito bem trabalhados. Então qual que é a ideia aqui? A gente tem um criativo muito bom, a gente tem um tráfego pago bem estruturado e a gente tem uma loja e uma página de vendas que agregue valor ao consumidor e faça ele se sentir confortável e confiável para conseguir comprar, tá certo? Então, agora a gente vem para essa parte de tráfego pago e criativos. E assim, como a gente tem apenas 56 horas, todo esse processo que eu tô falando com vocês aqui da gente definir o nicho até chegar nessa parte de produto e tráfego pago, você consegue fazer aí tranquilamente em 10 horas, tá? Eu acho que 10 horas ainda é um bom tempo. Como a gente vai ter em média 7 dias, né? Se a gente dividir essas 56 horas pelos 7 dias, vai dar uma média, eu acho que de 6 a 8 horas por dia, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com tráfego pago, porque esses 7 dias é um tempo muito curto para ter resultado. Eu preciso ser sincero e dizer que com gestão de tráfego orgânico você não vai conseguir ter esse resultado. Então o que eu mais indico é você de fato começar com um tráfego pago. Se você não sabe como criar uma conta de anúncios no Facebook, nem como estruturar, também tem muitos vídeos no YouTube de tutorial que eles te ensinam e te ajudam a fazer isso, tá certo? Aqui eu vou até tirar o óculos porque essa parte é muito interessante. Tá? O que a gente vai fazer? Como a gente tem uma meta de em 56 horas ter R$1.000 de lucro, a gente precisa separar uma verba para anúncios. Como é que eu separo a verba para anúncios na minha empresa? Você precisa ter em mente que para você ter esse tipo de resultado, você vai precisar gastar em média de R$200 a R$250, que equivale a 20-25% do valor que você almeja alcançar. Né? Então, como vamos trabalhar com uma média de 20%, você vai precisar gastar ao menos R$200 para conseguir colher esse resultado de R$1.000 faturados, tá certo? A gente também precisa falar que faturamento não é lucro, né? Dentro desses R$1.000 você vai ter uma margem de lucro também, tá? O que eu mais indico e que geralmente funciona, tá? Nessa parte de dropshipping, como a gente tem uns custos muito parecidos, você vai pegar o produto aqui no fornecedor por R$30 e você vai vender ele com markup de 2. O que é markup de 2? É basicamente você multiplicar o produto por 2. Então se ele é 30, você vai vender por 60. Mais ou menos nessa média, se você conseguir economizar com tráfego pago, você vai conseguir ter uma média de 24 a 28% de lucro. O mínimo que você deve tirar e que vai fazer sentido para você continuar com a operação é 20, tá? 18, 20. 18 ainda é muito baixo, mas 20% de lucro já é uma média interessante para ser trabalhada, tá? O que a gente vai fazer aqui nessa parte de tráfego pago criativo? Como a gente só tem 7 dias, a gente precisa entender que a gente tem que criar um processo muito rápido. Então o que eu indico muito é você criar já uma página no Instagram antes mesmo da loja. O que você vai fazer dentro dessa página? Você não vai fazer uma página para sua loja, mas você vai fazer basicamente um influenciador fake, um influenciador dark. Não sei se você já viu esses vídeos darks no YouTube, tem muito, né? Mas você vai literalmente fazer isso. Então, por exemplo, o nosso nicho é segurança domiciliar. A gente vai criar uma página dentro do Instagram que ela fale sobre segurança domiciliar.
ou segurança em geral. E vai abordar temas, vai abordar matérias, vai abordar noticiários, e a gente vai estruturar baseado nisso. Porque o que acontece? Pessoas, elas não conversam com empresas, elas conversam com outras pessoas. Então, quando você estrutura uma página que ela basicamente é um influenciador que gera informação, educação e conscientização para aquele público, ele se sente muito mais acolhido para conseguir comprar. É diferente de você criar uma página que ela vire basicamente o catálogo da sua empresa. É muito difícil você converter e você crescer. Tá? Eu vou dar um exemplo claro dentro da minha empresa. Dentro da minha empresa eu tenho a página da minha empresa e tenho esse fake influenciador, que é o nosso influenciador, que sou barra eu. Qual que é a diferença? Dentro dessa página, que é basicamente influenciador, eu tenho muito mais engajamento, eu tenho muito mais seguidores nessa página. Só nessa página eu tenho 10 mil. Na minha, da empresa, eu tenho 2 mil. É uma diferença gritante. Porque, de fato, se comunica de forma diferente com o cliente, tá? Então, a gente vai fazer isso. E dentro disso, qual que é a ideia? Como a gente só tem 7 dias, além dos criativos, dos vídeos que você vai precisar fazer para poder colocar no tráfego pago, você vai todo dia fazer de 1 a 2 vídeos por dia que ele se comunique com o teu consumidor para você já estar nutrindo tua página com esses seguidores. Qual que é a ideia aqui? A gente precisa subnichar essa página o máximo possível, o mais rápido possível. Então você vai trabalhar já com vídeos que falem sobre essa questão de problema de segurança domiciliar. O objetivo aqui não é a gente gerar venda com esses vídeos, mas a gente construir uma página que ela atraia esse tipo de público para que a gente converta lá pro 5º, 6º dia, entendeu? Tá, a gente estruturou essa página, você começou a postar, e você começou a postar, sei lá, noticiários sobre segurança, produtos que trabalham esse problema de segurança. Você fazendo isso uma vez ou 2 vezes por dia já é o suficiente. Óbvio que você não vai conseguir ter um alcance perfeito, mas já dá para ter alguns seguidores nessa página, tá certo? Qual que é a ideia aqui que a gente vai fazer? É que a gente vai superar, a gente vai separar 20% da verba para colocar no tráfego pago e a gente vai aplicar uma estratégia que ela é absurda, tá? Que ela funciona muito bem para você testar produtos com baixíssimo orçamento, tá? O pessoal que fala que você precisa gastar R$100 por dia, R$50 por dia para ter resultado, é mentira, não segue isso. E se você seguiu, eu infelizmente só tenho a dizer que ainda bem que você tá nesse vídeo, porque mesmo com a minha empresa faturando múltiplos 6 dígitos, eu ainda começo a testar todo o produto com essa estrutura, que começa com uma verba de R$6 a R$10 por dia, tá? E eu consigo ter resultado, e você consegue ter resultado também. Qual que é a ideia do Fake CBO? A gente vai estruturar uma campanha que ela vai conseguir economizar muito mais o nosso dinheiro. Então, se você não entende muito bem sobre Facebook Ads, também indico que você pegue esse trecho que eu vou estar falando agora e coloque no Gemini ou no ChatGPT para ele te explicar o que eu estou dizendo, tá? Porque se eu for explicar aqui vai demorar muito tempo. Mas qual que é a ideia do Fake CBO? Você vai ter uma campanha, um conjunto de anúncios, e dentro desse conjunto de anúncios você vai ter vários anúncios. A estrutura dessa campanha é que ela seja ABO, mas a gente vai construir ela para que ela seja um Fake CBO. Como assim um Fake CBO? Você vai ter uma campanha e um conjunto de anúncios. Dentro desse conjunto de anúncios, ele vai ter um orçamento de R$10. E dentro desse conjunto de anúncios, a gente vai ter, sei lá, 3 a 5 anúncios. Qual que é a ideia? Aqui, ele vai ter que ser obrigado a usar a inteligência do Facebook para conseguir distribuir essa verba entre os anúncios. Qual que é a ideia aqui? Ele vai começar a distribuir as verbas e ele vai focar mais ou menos em 1 ou 2 criativos. Baseado nisso, a gente já consegue ter uma ideia de que esse criativo é um criativo que engaja mais ou que funciona mais, tá? O que você vai fazer? Você vai deixar esse criativo rodando por mais 1, 2 dias. Se você perceber que as métricas não estão boas, como é que a gente sabe que a métrica está boa? Analisa o CPC, o CPM, o CTR, o custo por visualização da página de destino. Coloca no ChatGPT também, ele vai te explicar e vai te mostrar quais são as métricas ideais para o teu nicho. Tá, então você vai estruturar os criativos e ele vai distribuir as verbas. Se você perceber que não está dando os resultados mais interessantes, você só vai desligar esses criativos que o Facebook está gastando dinheiro e vai deixar os outros rodando. Muito provavelmente você já vai ter resultado desse jeito, tá? Esse é o melhor jeito que a gente consegue fazer, porque você vai fazer basicamente o quê? Você vai pegar uma verba de R$10 e vai distribuir por 5 anúncios. É basicamente como se você estivesse dando um orçamento de R$2 por anúncio, não é isso? É, exatamente isso. Então, desse modo, a gente vai conseguir testar muito mais fácil, tá? Agora sim, se você quer ter um resultado mais rápido, você quer alcançar esses R$1.000 mais rápido, você pode aumentar o orçamento. Eu não indico,
tá? O jogo do Facebook e do dropshipping é um jogo de paciência, onde você precisa entender que existe um algoritmo e que ele precisa de tempo para aprender, né? 2 dias ainda é muito pouco tempo, mas eu já consigo ter resultado porque eu já tenho uma página muito bem estruturada, com um público muito bem definido, então o Facebook ele já consegue ter uma ideia, né, de qual que é o meu público e ele distribui para esse público e eu já consigo ter resultado no primeiro ou no segundo dia, tá? Isso é uma realidade e que você também pode ter. Eu também preciso destacar uma coisa, tá? Não existe essa de tipo, você vai ficar rico em 6 meses com dropshipping. Dropshipping, ele é um modelo de negócio para você construir uma empresa que lá para frente vai usar o dropshipping não como um modelo de negócio, mas como um modelo de validação de produtos, tá? Qual que é a ideia geral aqui? Que a gente estruture isso para a gente já conseguir ter resultado, mas lá na frente é muito importante a gente importar e ter estoque desses produtos. Tem muita gente que vai reclamar comigo porque, então como é que eu vou ser um nômade digital? Irmão, você quer fazer dinheiro ou você quer viver de ilusão? Porque esses caras que fazem nômade digital com dropshipping, óbvio, tem alguns realmente que, pô, eles conseguem, tá? Eles fazem drop gringa e, pô, conseguem ter, mas são muito poucos. Tá? Se você quer ter resultado de verdade, assim, resultado de verdade mesmo, você precisa trazer os produtos para o Brasil. Principalmente se você quer trabalhar nesse mercado. Se você quer trabalhar no mercado lá de fora, tudo bem, faz drop global e esquece. Mas até mesmo um drop global é muito interessante que futuramente você trabalhe com fulfillments. Se você também não está entendendo o que eu estou dizendo, bota esse vídeo no ChatGPT que ele vai te explicar muito bem. Mas qual que é a ideia aqui lá no Drop Global? É você ter uma estrutura delegada de logística em que você vai pegar os produtos, vai importar para essa logística e ele vai fazer a distribuição por toda a Europa. Tá. E essa é uma estratégia, viu, que os caras só vendem curso e mentoria, mas eu tô dizendo aqui só para adiantar. Então, assim, se você quer fazer como o nosso inscrito e trabalhar no Drop Brasil, o ideal é que você futuramente importe esses produtos, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro do que eu fiz e do que funcionou para mim. Eu comprava o meu produto a R$ 55. Eu comecei a importar e comecei a importar por R$ 30. Então, nisso eu já tive uma redução. Mas eu fazia importação aérea. Quando eu fui ver, recentemente, quando eu fui ver a importação por container compartilhado, que ia ter um custo de 6 a 8 mil reais, eu ia importar esses meus produtos a R$ 9. Imagina o tanto de dinheiro que eu deixei na mesa, porque eu não sabia que eu poderia fazer essa importação marítima, ou que eu deveria, ou que ela seria lucrativa. Então pega a dica, cara. Testou o produto, validou, fez 30, 50 vendas, você já começa a fazer a importação via aéreo, com a Will, com a FF Order. Agora, se você quer fazer realmente essa importação aérea, você fala com a Will e com a FF Order, eles ajudam muito, tá certo? Então, vamos mais agora terminar aqui. Sobre essa questão de criativos, eu abri alguns exemplos para você entender quais são os criativos que a gente vai subir na campanha para poder já começar a ter algum tipo de conversão, né? A gente vai subir um criativo que ele seja uma matéria do jornal sobre problemas com vizinhos, né, para o vídeo não ser desmonetizado. O segundo vídeo é mostrando a invasão de casas à noite, né? Todos esses vídeos, eles trabalham muito medo, então são criativos interessantes e que engajam e que têm métricas boas, em geral, se você trabalhar bem. E o terceiro vídeo vai ser um vídeo de storytelling sobre segurança e como se proteger dos perigos noturnos, tá? Sobre essa questão de estruturação de criativo, eu indico que você trabalhe muito com o ChatGPT. Você diga quais são as dores, as objeções do cliente e ele vai te orientar muito bem a como estruturar cada criativo. E use a estratégia Spin Selling. A estratégia Spin Selling, ela é incrível. Também, se você não conhece, pode só falar para o ChatGPT para ele te explicar e basear todos os criativos na estratégia Spin Selling, que você vai conseguir ter uns resultados bem interessantes e construir uns criativos muito bons. Cara, é literalmente isso. Com isso, a gente já consegue, em 56 horas, faturar R$ 1.000, tá? Pode parecer loucura, eu sei que é difícil e, sinceramente, eu acho que só alguns de vocês vão conseguir ter esse tipo de resultado. Mas não desista, tá? Você vai testar alguns produtos, você vai testar alguns criativos e não vai dar certo, mas não desista. Por exemplo, nesse caso do nicho de segurança domiciliar, cara, eu acho muito promissor, né? Esse nosso inscrito, o que eu disse e diria novamente para ele é que, cara, você vai testar, vai dar errado, tá? Você vai aprender, você vai continuar testando e às vezes vai dar errado, às vezes vai demorar para você ter resultado, mas não desiste.
Continua testando, continua aprendendo, continua entendendo quais são os erros que você consegue identificar dentro do teu criativo. Quando você identifica os erros, você já não comete mais aquele erro novamente e você já começa a fazer coisas diferentes que te tornem, que te permitam chegar mais perto do resultado que você espera. Então, o segredo do dropshipping é isso, meu, é você testar, aprender, ter paciência e resiliência. Não vai ser fácil. Eu testei mais de 20 produtos e não tive resultado. Foi no 25º que eu tive resultado porque eu apliquei essa ideia de estratégia de público e de fake CBO. Meu, se você seguir isso e você não desistir, eu digo aí que se você testar em torno de 10 a 15 criativos e um orçamento de, no máximo, 500 a R$ 1.000 e não ter resultado, meu, pode mandar mensagem pra mim que eu faço uma mentoria pessoal contigo, porque tem alguma coisa de errado, tá? Dá pra você ter resultado e essa é a melhor forma. Essa é a forma que os gurus não falam fora do curso dele e às vezes nem mesmo no curso deles eles falam. E outra coisa, não fique comprando curso adoidado, tá? Tudo que você vai aprender dentro do mercado de dropshipping, mercado digital, vai ser na prática. A maioria das coisas que você vai aprender e que vão funcionar vai ser na prática. Vai ser você errando, experimentando e aprendendo com os erros. É isso que vai criar em você um know-how para conseguir ter resultados no mercado, tá? Não foi comprando curso que eu tive resultado, foi botando a cara a tapa e fazendo as coisas acontecerem. Então, se você gostou desse vídeo, cara, e te ajudou, comenta aí e, cara, aplica essa estratégia e depois de 56 horas, vem falar comigo aqui se você já teve seus resultados, tá certo? Valeu e compartilha com teu amigo.